Feliz o candidato que tem a quantidade de companheiros que eu tenho nessa reunião aqui. Obrigado. Obrigado pelo que vocês já fizeram e quando vocês fizerem mais, eu vou agradecer mais. Quero dizer para vocês que todo mundo aqui já fez caldo de cana, garapa uma vez. Todo mundo já fez suco de laranja. A gente espremendo sempre tem um pouco mais. Então, veja, eu acho que é possível, e aqui, Alckmin, eu tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições em São Paulo. Nós vamos repetir a vitória em Minas Gerais. Nós vamos ganhar no Rio de Janeiro. E a gente vai em estados que, teoricamente, são difíceis, mas a gente vai para o Rio Grande do Sul. Nós temos muita coisa para buscar no Rio Grande do Sul. Nós tivemos um companheiro candidato que ninguém acreditava, pois ele quase que empatou com o candidato do PSDB. Ou seja, ele chegou a ter 26% dos votos. Então, existe. Santa Catarina, nós fomos para o segundo turno. Era impensável imaginar que em Santa Catarina a gente tivesse alguma chance, porque a gente lia na imprensa de que Santa Catarina era o estado mais bolsonarista, não sei das quantas. Teve até um senador que disse, Lula, não vem aqui, que aqui todo mundo é Bolsonaro. Pois nós conseguimos ir para o segundo turno lá. E eu pretendo fazer outro comício, foi o maior comício da história de Santa Catarina, e nós vamos repetir. Eu quero dizer para vocês que eu gosto de comício, gosto de passeata, gosto de carreata. Eu, sinceramente, acho, Flávio Dino, que campanha a gente tem que olhar no olho das pessoas. A gente tem que sentir o bater no coração das pessoas. A gente tem que ver a manifestação, a reação das pessoas em cada palavra que a gente fala. Eu sei que vai ter debate, não sei ainda se já está organizado os debates, mas eu não vou fazer mais debate do que o necessário. Eu posso fazer 1 ou 2 debates, mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo. É preciso não só conversá-lo, mas prepará-lo, porque a gente vai ganhar e a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter de recuperar o espírito civilizatório desse povo, a capacidade de exercício da democracia e recuperar, companheiros governadores, o antifederacionismo. Eu tenho dito que, se ganhando as eleições, na primeira semana eu quero convocar uma reunião de governadores eleitos para que a gente discuta a relação entre os entes federados e depois convocar uma dos prefeitos da cidade, porque não é possível imaginar um presidente governar o país sem conversar com governadores, sem estabelecer convênios e padrões de relacionamento com os governadores, e muito menos, não é possível um país achar que é rico se as cidades são pobres. É preciso conversar com o prefeito, porque é na cidade que está o problema da educação, é na cidade que está o problema da saúde, é na cidade que está o problema de transporte, é na cidade que está o problema da fome. Então é lá que nós temos que conversar com quem foi eleito para assumir a responsabilidade de governar. E falo de coração. Nunca antes na história do Brasil um presidente tratou os prefeitos como eu tratei quando eu fui presidente da República. A gente criou uma sala de prefeitura dentro da Casa Civil. A gente criou um gabinete de prefeitura em cada superintendência da Caixa Econômica Federal nas capitais, porque a gente queria evitar que um prefeito de uma cidadezinha pequena, que não sabe nem fazer um projeto para reivindicar as coisas para a sua cidade, ficasse perambulando em Brasília, pedindo ajuda de um deputado, às vezes não conseguindo audiência com o ministro. Então a gente queria que ele fosse tratado com decência e com respeito. A gente tinha vontade de fazer obra, mas para nós que queremos fazer obra grande, é muito importante o prefeito fazer uma obrinha que custa R$1 milhão. Uma obrinha que custa R$500 mil. Às vezes, aquilo numa cidade vale muito mais do que um viaduto numa cidade grande. E aí eu aprendi com a companheira Miriam Belchior, que foi secretária de Planejamento em Santo André, que os governantes precisam aprender a gostar,
a respeitar e inaugurar obras pequenas, porque elas valem tanto quanto as obras grandes. Às vezes o povo se utiliza mais dela do que das obras grandes. Um aeroporto não é todo mundo que vai, é uma parte da sociedade, né? Muitas coisas que você faz é para uma pequena parte da sociedade. Uma grande rodovia é muito importante para quem tem carro e para o povo que anda a pé. Será que um assaltozinho na rua que ele mora não é melhor, não é imprescindível? Então, isso eu quero estabelecer com os prefeitos. Ou seja, os prefeitos vão participar ativamente, sabe, da política de governança que nós pretendemos fazer. Não sei se vocês se lembram quem foi governador, quando nós lançamos o PAC, dia 27 de fevereiro de 2007, o PAC foi um pensamento nosso, mas foi uma construção com todos os governadores do Brasil. Até o teu adversário do Pará foi chamado para dizer qual era a obra que ele achava que era importante, qual era a ferrovia que ele achava que era importante, porque quando você ganha as eleições para presidente, você não ganha um mandato de dono do Brasil. Você ganha, na verdade, quase que o papel de síndico. Você tem que administrar não os seus interesses, os interesses da sociedade. Da mesma forma que os governadores eleitos, eles representam os interesses da sociedade do estado dele, o prefeito da cidade. E a gente vai tratar isso com muito carinho, com muito respeito, porque é isso que o povo está precisando. Bem, eu estava dizendo, agradecendo ao Lupe, que veio aqui em nome do PDT, anunciar o apoio, que foi um apoio aprovado por unanimidade por toda a direção do PDT. Eu fiquei muito feliz. Eu estava lembrando para o Lupe, quando eu fui na Avenida Atlântica, pedir o apoio do Brizola em 1989. Coisa mais difícil que eu fiz na vida. Primeiro, porque eu jamais imaginei que eu pudesse ir para o segundo turno e o Brizola não. Segundo, quando eu cheguei na Avenida Atlântica, tinha um monte de gente xingando eu e a Benedita da Silva e quem foi comigo. E terceiro, o Brizola me fez uma proposta de renunciar. O Brizola falou para mim: ô Lula, acho que é importante você renunciar. Eu renunciar e a gente apoiar o Mário Covas, que foi o quarto colocado. Eu falei: ô Brizola, eu não estou falando de pesquisa, eu tive 500 mil votos a mais do que você, porra. Se o povo quisesse o Mário Covas, eu tinha votado no Mário Covas. É que nem o Ciro em 2018, querendo que o Haddad renunciasse para ele ser o candidato, para ele ter para o segundo turno. Quem quer ir para o segundo turno tem que passar pelo primeiro. Não tem alternativa. Não tem como cortar caminho. A pessoa precisa disputar as eleições. Então, eu fiquei muito feliz com o apoio do PDT. A companheira Simone acaba de lançar o manifesto dela. É um manifesto bom, um manifesto que faz das críticas que ela fez durante a campanha, um manifesto que apresenta 5 propostas, sabe, para ser colocado no programa de governo. E eu acho muito importante que seja assim. Não é um apoio formal, é um apoio programático. E ela quer continuar na rua defendendo as coisas dela. Ela me disse que não sabe o que vai fazer, não sabe o futuro da vida dela. Eu falei: Simone, em 1978, eu disse que era meu último mandato no sindicato. Em junho de 1978, eu disse, e achava que era sabedoria plena: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. 2 meses depois, eu estava na rua fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso, que estava sendo candidato na sublegenda contra o Franco Montoro aqui. E hoje eu fiquei feliz, além do apoio do Lupe, além do apoio da Simone, aí eu vi algumas fotografias, aqui deve ter sido publicada pelo Fernando Henrique Cardoso, alguém muito ligado a ele, fotografia da nossa relação. O Fernando Henrique Cardoso participou no Colégio Sion, na reunião de fundação do PT. Depois eu fiz uma reunião com 90 deputados
para tentar levar todo mundo, não sei se o Jardim participou, lá em São Bernardo do Campo, para criar um partido aí. Queria que eu mudasse o nome do PT, eu não aceitei mudar, então ficamos nós mesmos. Mas eu vi a fotografia do Fernando Henrique Cardoso, eu fiquei emocionado, porque não foi o Fernando Henrique Cardoso que foi pedir voto para mim, que foi pedir para mim ajudá-lo. Eu era presidente do sindicato, quando ele se colocou como candidato, eu reuni os sindicalistas, chamados progressistas, que tinha naquele tempo, o Arnaldo, que era presidente do Sindicato de Santos, eu, o Alemãozinho, lá em São Paulo, e nós fomos atrás do Fernando Henrique Cardoso na Sena Madureira. Na Sena Madureira, dizer para ele que a gente queria fazer a campanha dele. E depois ele foi suplente, derrotamos um outro cara de que eu virei muito amigo depois, da Arena, o Cláudio Lembo, que é uma figura extraordinária como ser humano. E o Fernando Henrique Cardoso, por ser suplente, assumiu quando o Fernando Henrique Cardoso, quando o Montoro foi governador. E eu queria dizer para vocês explicitamente, a gente precisa acabar com a figura do suplente, gente. O senador tem que ser o segundo mais votado. Ou seja, você tem a disputa, o segundo mais votado, vai lá e assume, porque o cara tem voto. É uma coisa mais democrática para a gente poder governar esse país. Então, eu quero agradecer ao Fernando Henrique Cardoso. Hoje, como eu falei com o filho dele, com o Paulo Henrique, disse que eu e você gostaríamos de fazer uma visita ao Fernando Henrique Cardoso. Ele está com, acho que com 92 anos, não sei se ele está com algum problema outro de saúde, e eu disse para ele que eu e você queríamos visitar ele, nós não queríamos fotografia, nós não queríamos gravação de nada, a gente só queria fazer uma visita humanitária de velhos companheiros, já que a vida, sabe, a vida é dura e ela passa, e muitas vezes a gente não percebe. Bem, todos vocês sabem o que vocês querem e o que eu quero. Todos vocês entraram na política porque vocês sonham em fazer alguma coisa de benefício para alguém. Pelo menos do histórico de vocês. Eu, de vez em quando, já de Barbalho, eu falo o seguinte, em 82, hoje quando alguém fala, mas o Jade era conservador, eu lembro que em 82, eu era presidente do sindicato de São Bernardo, e eu tinha orgulho de, no Pará, dizer que você era o único deputado federal do Pará que enfrentava dois coronéis, o Jabas Passarinho e o outro coronel Olaci, sabe? E eu cansei de brigar com o sindicalista dos bancários que achava, não, mas o Jada é de direita. Eu falo, é de direita, sabe? Mas é o único que nos representa aqui, sabe? Então, obrigado por você estar presente, porque a vida também é contada de histórias. E por contar em história, eu queria lembrar vocês que a gente não pode medir as pessoas e o valor das pessoas se ganhou uma eleição ou se perdeu uma eleição. A gente não pode medir. Porque tem gente que perde e é grande, e tem gente que ganha e é pequeno. Toda a minha vida política começou quando eu perdi. Kátia, em 1979, nós fizemos uma grande greve, nós ganhamos quase tudo que a gente reivindicou, e eu saí do estádio da Vila Euclides sendo chamado de traidor pelos trabalhadores. Os trabalhadores não queriam aprovar uma proposta que era boa, e para eles não aprovar a proposta, eu pedi para eles me darem um voto de confiança. Eles aprovaram o voto de confiança que eu pedi, mas todos saíram me xingando de traidor. Em 80, nós fizemos uma greve maior. Nós perdemos tudo, inclusive mais de 15 mil trabalhadores desempregados. E eu ganhei politicamente o que eu jamais imaginei ganhar. Foi a partir daquela derrota que os trabalhadores tiveram consciência do acerto de 79 e começaram a valorizar o nosso trabalho. E aí surgiu o chamado novo sindicalismo brasileiro, que resultou na criação de muitas coisas, inclusive na luta pela democracia. Toda vez que eu estou num comício, eu fico olhando a cara do povo.
Tem gente que fala sem olhar para o povo, tem gente que fala olhando para cima, tem gente que talvez não goste de encarar as pessoas. Eu não consigo falar se eu não estiver vendo o comportamento das pessoas. Se tem uma pessoa que não está gostando, eu tento mudar para agradá-la. Se tem uma pessoa que está gostando, eu tento reforçar para agradá-la ainda mais. E eu fico imaginando o que aquele povo deseja. Se a gente passasse um papelzinho aqui para todos vocês, quando a gente fala democracia e não explica o que é democracia, porque para o povo as palavras são mais difíceis de entender do que entre nós. Quando a gente fala que a gente está defendendo democracia, a gente está defendendo liberdade política, mas a gente está defendendo, sobretudo, o direito desse cara comer, o direito desse cara estudar, o direito desse cara morar. Sabe, a gente tem que dizer para ele que ele tem os direitos e que não basta estar, sabe, num artigo da Constituição sem regulamentação. A gente não quer só gritar que quer comer, a gente quer comer de verdade. A gente não quer só, sabe, gritar que a gente tem direito à casa, a gente quer casa de verdade. Sabe, o povo pobre, ele gosta de coisa boa, Beto. Tem gente que acha que o povo pobre não gosta de coisa boa, não. Vamos dar carne de segunda, vamos colocar a roupa, como é que fala? Aquela roupa que fica assim no canto, aquela que tem um estragozinho que o povo quer comprar. Nada disso, gente. O povo mais humilde, quando eu era metalúrgico, eu não tinha muito dinheiro, mas eu adorava me vestir bem. Uma garota, quando olhava para mim, ela olhava melhor se eu tivesse bem vestido, se eu tivesse chique, se eu tivesse maltrapilha, ela vai ser um coitadinho, eu não vou dar bola para ele. Então a gente só gosta do... Eu quero é construir esse Brasil bom que o povo precisa, gente. Sabe, não tem necessidade, o povo não quer muito. O povo não quer muito, o povo só quer o que está na Constituição já que nós fizemos. Nós garantimos no capítulo 5 tudo que o povo tem direito. E até hoje, muita coisa não foi regulamentada, inclusive o trabalho igual e salário igual da mulher. Não existe razão por que essas coisas não acontecem. Como é que pode um presidente da República passar 4 anos sem reajustar o salário mínimo? Qual é a lógica? Qual é a lógica de passar 4 anos sem reajustar a merenda escolar? Não existe lógica, gente. Você faz teto de gasto para quê? Para garantir que os banqueiros recebam o que lhe é devido? E para cortar os benefícios do povo, é isso? Então, eu quero que vocês saibam que eu vou votar com a disposição de trabalhar mais e fazer mais. Companheiro Paim, que é especialista em aposentadoria. Helder, no meu tempo de presidente, o trabalhador não apresentava mais documento para se aposentar. A gente inverteu a lógica. Era a Previdência que mandava uma carta para o trabalhador. Companheiro Helder Barbalho, você já atingiu 35 anos de trabalho. Sua aposentadoria está calculada. Seu salário é de tanto. Pode comparecer na agência tal para receber. Era assim, Jader. Era assim. A partir de 2005 ficou assim. Uma mulher gestante, quando ela ia dar à luz no hospital, ela recebia o salário, o pré-natal dela, quase que junto com a criança. A gente primeiro esperava ela beijar a criança, para depois falar, está aqui seu dinheiro. Você tem direito. Hoje as pessoas estão ficando 4 anos na fila para receber uma aposentadoria. Tem 4 milhões de pessoas esperando. Para fazer uma perícia médica, Kátia, demorava quase 12 meses. O cara ficava esperando e não tinha médico, porque naquele tempo resolveram privatizar os peritos da Previdência. Nós votamos, contratamos os peritos para a Previdência, criamos um call center com o número 135, e a partir dali as pessoas se aposentavam, as pessoas faziam perícia em 5 dias. Aqui em São Paulo tinha programa de rádio só para ir cobrir fila no INSS de manhã. Fila, era programa. Gente fazia daquela fila uma profissão. Tinha gente que levantava 2 horas da manhã e ia para a fila para guardar lugar. Quando você chegava, o cara falava, ó, quer me dar uns 10 pila aí, eu te dou meu lugar.
Era assim. A gente provou que era possível mudar esse país, gente. E a gente mudou. Ô, pai, você falou coisa aí que a gente precisa falar, o povo não se lembra, e a direita não tem nenhum interesse de dizer as coisas que a gente fez. Eu, de vez em quando, as pessoas falam, pô, Lula, você tem que falar novo, tem que ter um discurso novo. E eu fico pensando, pô, eu quero um discurso novo. Eu já fiz discurso aqui, sabe, falando de química fina, de novos materiais. Eu também aprendo a falar as coisas. Mas o povo ainda quer comer. O povo quer emprego. O povo quer trabalhar. O povo quer as coisas que ele sempre quis nesse país e que nunca teve. Como é que se explica o estado do Mato Grosso ter 30 milhões de cabeças de gado, 3 milhões e meio de habitantes, e uma mulher ficar na fila do açougue para pegar um osso? Como é que se explica? Não tem explicação, gente, porque é falta de responsabilidade de quem governa que não garante isso. Nós vamos ter que voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter que voltar a fazer o Minha Casa Minha Vida. Nós vamos inovar. O BNDES vai voltar a colocar dinheiro para fazer a economia funcionar. Nós não queremos que o BNDES fique emprestando só dinheiro para as grandes empresas, não. Emprestar para pequeno e médio empreendedor, empreendedor individual. A pessoa que quer fazer uma oficina de consertar bicicleta, de motocicleta, uma pequena padaria de fazer pão, um pequeno instituto de beleza, ela tem que ter um lugar onde ela pega o dinheiro emprestado. Ah, vai dar o calote, vai dar o calote. De quem é a dívida de 1 trilhão e 700 bilhões que o Estado tem? Não é do pobre. Vamos criar um fundo garantidor. Você que é da Caixa Econômica, ô índio? Vamos criar um fundo garantidor para a gente poder financiar essa gente. Nós temos que fazer coisas diferentes. É para isso que eu quero voltar a ser presidente. Eu só tenho sentido eu voltar para fazer mais do que eu fiz. Eu sei que não é fácil, mas com a relação que eu tenho com vocês, com a relação de amizade que eu gosto de construir com os entes federados, eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Eu não tenho problema com o agronegócio. Eles é que têm comigo. Eu não tenho problema porque eu tenho consciência. A Cátia foi ministra, inclusive, sabe que no período da Dilma nunca faltou financiamento. Eu lembro sempre a medida provisória 452 de 2008, que resolveu a securitização de uma dívida de 85 bilhões de reais, em que eles estariam quebrados até hoje se a gente não fizesse aquilo. Ninguém nunca me agradeceu. Então eu pergunto para a pessoa, me diga por que esse cara é contra o Lula, por que esse cara não gosta da Dilma? É por outra razão. Talvez porque a gente não facilitasse a compra de arma. Não é por falta nem de financiamento. No nosso tempo de governo, comprava uma coletadeira para pagar 2% de juros ao ano. Hoje paga 14%, paga 18%. Então, por que é contra? Por que é contra? Não há sentido. Deve ser um problema eminentemente ideológico. Sabe quem é que abriu o mercado? Quantas viagens eu fiz levando todo mundo debaixo do braço? Levava o etanol, levava o biodiesel, levava carro verde, eu levava tudo embaixo do braço para vender. Cansei de fazer embaixador chorar em embaixada, em reunião de embaixadores, tentando vender as coisas do Brasil e vender, sobretudo, a agricultura. Eu não faço parte daqueles que se acham modernos e acham que exportar commodity é um atraso. O bom é exportar produto industrial. Nós temos que saber cada tecnologia que tem num grão de soja hoje. Nós temos que valorizar o que a engenharia genética fez no campo. Um frango que a gente demorava 90 dias para comer, hoje é 35 dias. Um boi que era 48 meses, hoje se mata em 15 ou 18 meses. Isso é evolução, é engenharia genética, é tecnologia. Então a gente não precisa falar mal de um para falar bem de outro. A gente quer continuar exportando commodities para tudo quanto é coisa. Sabe, exportar soja, milho, algodão, feijão, arroz, tudo que a gente puder. Mas a gente quer exportar outras coisas também. A gente quer ter uma indústria forte, competitiva. Para isso nós temos que investir em coisas que nós não investimos.
Sabe, eu acabei com uma história, investir em educação é gasto, não pode mais fazer universidade. Esses dias o Ciro me fez uma crítica por conta do FIES. O FIES vai voltar. Vai voltar e ainda vamos financiar. Porque é a oportunidade que a gente tem que dar à meninada de estudar, de fazer o financiamento. E a gente dizia no FIES, se a pessoa se formar e for prestar serviço público, essa pessoa não precisa pagar a dívida. Ela vai pagar a dívida depois que ela se formar. 4 anos depois dela formada, ela começa a pagar. A gente tem como cobrar. Não financiar é não acreditar de que o povo brasileiro é honesto, é decente. A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo é caloteiro. A gente tem que ter em mente que todo mundo é honesto, até a prova em contrário. É isso. Então, companheiros, você não sabe a alegria. Eu não sei se a imprensa tem a dimensão do valor dessa reunião aqui. E eu quero que vocês saibam que nós vamos ganhar Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, e vamos lá para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina fazer com que Purisma vote. Vamos para o Paraná. Cadê a Gleice? A Gleice precisa saber que nós precisamos fazer um ato no Paraná. Nós temos que falar com o povo do Paraná, porque lá também tem gente passando fome, tem gente desempregado. E, sobretudo, eu quero agradecer ao meu Nordeste. Eu falo do Nordeste porque o Nordeste, sobretudo, a começar de Pernambuco, é o estado mais revolucionário do Brasil. Quando ninguém pensava em fazer guerra, em 1817, Pernambuco já quis fazer a primeira independência. Depois, de 1824, Pernambuco quis fazer a Confederação do Equador. Chamou o Ceará, chamou o Rio Grande do Norte. Quando foi chamar a Bahia, foi traído e prenderam o Frei Caneca e enforcaram ele. Sabe? Então, mas sobrou Abreu e Lima, filho do Frei Caneca, que foi para os Estados Unidos e foi general junto com Bolívar. Depois ele teve um caso com a sobrinha do Bolívar, o Bolívar mandou ele embora. Então, sabe? Então gente, esse país tem história. O Nordeste, antes de 1808, antes da coroa chegar aqui, era a parte rica do Brasil, por conta da cana-de-açúcar. Depois que veio a coroa e começou a descobrir ouro, aí a riqueza veio para cá. E o Nordeste foi ficando pobre, esquecido. E não tem que ser pobre, não tem que ser esquecido. Então, companheiros, é o seguinte. Você já chupou cana com dente. Depois que você masca, se você colocar numa máquina, sai um pouquinho mais de caldo. Se você passar a segunda vez, vai sair. Tem muito voto para mim no Piauí, Wellington. Não se contente com 75%, cara. Você deu um paradigma baixo aqui para os outros estados. Então, gente, é o seguinte, olha. Pense numa coisa, a Kátia falou, eu estou apaixonado mesmo, Kátia. Pense num homem de 76 anos apaixonado. Quando eu falo todo dia, 76 de idade, presta atenção, Flávio, 76 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, pode acreditar. É com essa força de vontade que eu vou ganhar as eleições e, junto com vocês, vamos recuperar esse país. Obrigado, meus queridos companheiros. Obrigado por tudo e contem comigo. Quem quiser fazer comigo, isso é só mandar agenda. Todo mundo pra cá, bora bater a foto aqui. Vamos lá pra cá, vamos juntando aqui. Vamos tirar mesmo. Presidente, fica aqui no meio. Essa foto é muito importante. Presidente, vem pra cá. Vai ser aqui, todo mundo aqui na frente. Eu vou tirar mesmo. Vou tirar mesmo. Vou deixar que a gente está tirando. Vamos aqui, vamos juntando aí. Stucker, vai dirigindo aí a foto. Olha o seu caderno. Tira essa cadeira daí. Tira aquela mesa lá, põe aquela mesa pra trás, por favor. Pega o doutor Geraldo, ele tá com um caderno, pega pra mim, por favor.
Eu vou pra lá. Vamos entrar ali. Aqui, a gente não passa. Aí você passa aí. Passa aí que eu vou passar aí também. Aqui, ó. Vamos lá, galera. Isso. Obrigado. Peraí, deixa eu pegar do outro lado lá.